Após o anúncio da privatização da Eletrobras, o Ibovespa alcançou o maior patamar desde janeiro de 2011. Outras estatais também sobem forte na esteira desse movimento, com os investidores esperando que a privatização da Eletrobras abra caminho para operações semelhantes no futuro. Por meio de nota, o Ministério de Minas e Energia anunciou que vai propor uma redução na participação da União no capital da Eletrobras e que vai disponibilizar as ações da empresa na Bolsa de Valores. Ainda de acordo com o Ministério, a privatização da Eletrobras vai trazer maior competitividade e agilidade à empresa para gerir as operações. O comunicado disse também que as dívidas e ônus do passado se avolumaram e exigem uma mudança de rota para não comprometer o futuro da empresa. Depois do anúncio do governo, as ações da estatal dispararam na Bolsa de Valores. Com a privatização, o governo pretende diminuir a participação da União de 51% para 47% das ações e tem a expectativa de arrecadar entre 20 e 30 bilhões de reais que vão ser utilizados para cobrir o rombo das contas públicas. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito, de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença no mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito, a própria Vale e a própria Embraer, e esse movimento não é muito diferente do que já foi feito em outros países do mundo, de empresas estatais na área de energia, que tiveram a sua gestão profissionalizada, a diluição da participação do governo, que hoje são empresas de classes mundiais e ainda tem o governo como um dos acionistas com boa parte das ações de participação dessas empresas. Então, isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior, que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. A pasta informou que a hidrelétrica de Itaipu e a eletronuclear devem ficar de fora da privatização da Eletrobras e garantiu que as tarifas de energia podem cair no médio prazo. Para que o consumidor não pague mais caro pelo serviço, a promessa do governo é usar 30% do lucro com as vendas para compensar o aumento no preço da energia. Mas caso não haja compensação, os consumidores podem ter a energia mais cara em pelo menos 7%. Juntas, as usinas que podem ser privatizadas têm capacidade instalada de quase 14 megawatts de energia e geram eletricidade suficiente para atender mais de 20 milhões de residências. A Eletrobras é responsável por 32% da geração de energia e 47% das linhas de transmissão no Brasil. Profissionais da área médica que residem na nossa região podem se habilitar para atender pequenas emergências nas UBSs de São José dos Campos. Nossa equipe foi conferir outros detalhes. É isso mesmo. E nós estamos aqui na Secretaria de Saúde da cidade de São José dos Campos. Quem conversa conosco é a Carolina Buch, que é diretora da Atenção Básica. Olá, Carolina. O credenciamento ele será para quais tipos de consultas? São consultas que são contempladas dentro da Atenção Básica, que é clínica médica, pediatria e ginecologia. Qual a expectativa de início para os primeiros atendimentos? Essa semana inicia a primeira médica credenciada. Como que isso vai melhorar o serviço prestado à população? Na verdade, são 110 mil novas consultas durante 6 meses desse credenciamento e que ela vai poder suprir a população na demanda existente que procura por um atendimento médico na rede de atenção básica. Qual que é o procedimento para o credenciamento? O credenciamento, a pessoa ou uma empresa tem que ser pessoa jurídica, ter um CNPJ, e aí dentro do edital que está disposto no nosso site da Prefeitura de São José, toda a documentação necessária. Entregando essa documentação, passa-se por uma análise de uma comissão, estando tudo dentro do exigido no edital, esse médico pode iniciar o seu atendimento dentro da atenção básica. Agradecemos pela entrevista, Carolina. Para tirar dúvidas, então, basta entrar no site da Prefeitura, que é o www.sjc.sp.gov.br. Segue o repórter setorial. O Fundo Público para financiar campanhas eleitorais existe desde a época da ditadura. A questão é que o Congresso e a Câmara discutem agora a ampliação do valor desse fundo. Tanto a Câmara quanto o Senado têm propostas diferentes para o assunto.
Cartazes, bandeiras e eventos, muitos eventos. Além, é claro, de todo o pessoal mobilizado para desenvolver e levar essa publicidade e esse marketing todo do candidato ao eleitor. Mas quem paga essa conta? É muito dinheiro envolvido. Em números, só na última campanha eleitoral para a presidência do Brasil foram gastos 5 bilhões de reais. Depois de tantos escândalos envolvendo práticas de Caixa 2 na política, o Supremo Tribunal Federal proibiu que empresas privadas financiassem as campanhas eleitorais. Resta ao candidato usar o dinheiro do próprio bolso, o dinheiro do partido, doações de pessoa física e a verba do fundo partidário, que é bancado com dinheiro público. O Fundo Especial de Financiamento da Democracia foi criado em 1965, no início da ditadura militar, para dar autonomia financeira aos partidos, especialmente aos que não recebiam tantas doações. Mas, na prática, essa igualdade entre os partidos acabou nunca acontecendo. Só 5% dos recursos são divididos igualmente entre todas as legendas. Os outros 95% são distribuídos proporcionalmente, de acordo com a quantidade de votos que cada partido recebeu nas últimas eleições gerais. Normalmente, os maiores partidos, que já são os mais abastados, que recebem mais. A iniciativa para aumentar esse fundo partiu do Congresso Nacional e foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Agora há, principalmente, duas propostas que pretendem mudar e regularizar esse fundo. Na Câmara, os deputados estudam disponibilizar 0,5% do que o Brasil arrecada, descontando os repasses aos estados e municípios. Isso equivale a 3 bilhões e 600 milhões de reais para 2018. O projeto foi aprovado na comissão especial e aguarda a aprovação do plenário. No Senado, os parlamentares estudam um fundo menor, que somaria 2 bilhões de reais para o financiamento das campanhas eleitorais. O texto tramita em regime de urgência na Casa e, se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Outras notícias da nossa região você acompanha no Plantão da Redação. Boa tarde. Taubaté recebe entre hoje e 1º de setembro a Carreta da Gestão e Inovação, oferecendo gratuitamente cursos, oficinas e palestras com duração de 2 horas nos períodos da tarde e noite. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Taubaté, o Parque Tecnológico de São José dos Campos e o Sistema Atos. As inscrições serão feitas somente pela internet no site carretagestão.com.br/agenda. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve no último sábado no 8º Congresso Internacional de Mercados Financeiros e Capitais em Campos do Jordão. Durante a coletiva de imprensa, Meirelles afirmou que é possível executar o plano de privatização até o fim do ano que vem, porque a parte mais difícil do projeto já passou. Segue o repórter setorial. Uma proposta de emenda à Constituição quer colocar a mobilidade urbana como um direito social. Críticos da proposta dizem que o direito já existe, mas o Estado precisa garantir a eficácia da medida. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados quer incluir a mobilidade urbana no bloco de direitos constitucionais. O principal argumento para a inclusão é de que a medida garantiria, sobre o prisma constitucional, que as pessoas teriam mais segurança, rapidez e eficiência para transitar nas cidades. Segundo o autor da proposta, o projeto facilitaria a vida não só de pedestres, mas também dos motoristas e deficientes físicos. E o gestor fazer cumprir esses dois direitos, a acessibilidade e a mobilidade urbana. São hoje duas garantias primordiais para que o cidadão tenha, por exemplo, um melhor transporte coletivo, o cadeirante, o portador de deficiência tenha mais acesso a prédios públicos, a praça. Atualmente, existe uma lei federal dispondo a respeito da mobilidade urbana. Além do mais, a Constituição assegura o direito ao transporte. Por isso, para este professor de Direito Constitucional, a medida não é novidade. Portanto, a matéria ligada à mobilidade, à acessibilidade, ela já é coberta pela Constituição. O secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência acredita que, embora o conteúdo da proposta não seja uma novidade, a medida fortalece a luta de pessoas com deficiência pela acessibilidade. Alivia e sob um aspecto e sob um outro aspecto lhe confere um direito que é o direito à vida de fato, a exercer a cidadania. Vamos agora falar de saúde.
O Brasil registra queda em número de mortes pela gripe. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano foram compradas 60 milhões de doses da vacina, imunizando 46 milhões de pessoas, um alcance de 82,5% do público prioritário. E a votação da reforma política ainda está empacada na Câmara. Enquanto isso, nas comissões especiais, os parlamentares seguem a todo vapor. Em sessão, eles aprovaram o fim das coligações partidárias a partir de 2018. E não foi dessa vez que o plenário da Câmara conseguiu votar os primeiros pontos da reforma política, que envolvem o Distritão e o Fundo Público para financiar campanhas. E, enquanto isso, o Congresso está parado. Por falta de acordo, a votação foi adiada ontem, mais uma vez, e hoje de manhã não aconteceu por falta de quórum, e só recomeçou 3h30 da tarde. Mas na comissão especial os trabalhos continuam. Os parlamentares aprovaram o texto base que acaba com as coligações partidárias em eleições e cria uma cláusula de desempenho, que também pode reduzir o número de partidos. A PEC usa o desempenho das legendas nas urnas para definir o tempo de propaganda gratuita que os candidatos vão ter no rádio e na televisão, além do acesso ao fundo partidário, que são recursos que o governo tira do orçamento para distribuir entre os partidos. Mas o texto prevê uma fase de transição para implementar todas as mudanças, que passariam a valer definitivamente a partir de 2030. Mas o parecer já proíbe que, a partir de 2018, os partidos realizem coligações de partidos nas eleições para deputados estaduais, federais e vereadores. Já sobre a cláusula de desempenho, os partidos têm que receber, no mínimo, 1,5% dos votos válidos e ter eleito pelo menos 9 deputados para ter acesso à propaganda eleitoral e ao fundo de campanha. O texto segue para a Câmara analisar junto com os outros pontos que ficaram pendentes da última votação. Decreto autoriza supermercados a abrirem normalmente aos domingos e também feriados. Mais detalhes você confere no próximo bloco.